GoCast no ar. Hoje com Nelson Barros Neto, gerente de comunicação e um dos coordenadores do Núcleo de Ações Afirmativas do Bahia. Ações afirmativas? Sim. Contra o racismo, a homofobia, em proteção às mulheres, entre outras questões defendidas pelo clube. Eu sou a jornalista Eduarda Strebe, está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Participam com a gente o presidente da GoManage, Luiz Henrique Nunes, e o jornalista Norton Capel. Alô, Nelson, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Muito obrigado pelo convite, tudo bem comigo, sim. Saudações aqui da Bahia e tricolores do Bahia, não do Grêmio, para não confundir com o público de vocês. E estou muito animado. É engraçado fazer até um comentário aqui antes das perguntas, como as ações do Bahia, elas repercutem bastante, reverberam bastante aí no Rio Grande do Sul. Já houve muitos eventos, até lives nesse período de pandemia. Antes da pandemia, eu já participei de alguns eventos também aí, até presencialmente, conheci as estruturas de Grêmio Inter. Fico feliz que o público gaúcho se importe tanto. Até muitos estudantes de TCCs também, de faculdades, que fazem trabalhos de conclusão de curso sobre o Bahia. É interessante como há um público muito grande aí do Rio Grande do Sul sobre essas ações do Bahia. Que bom, né? Porque é um tema que a gente tem que bater bastante, falar bastante, porque realmente você assumiu aí em 2013, não é? Chegou no Bahia, depois que o clube se tornou democrático, e você falava muito, desde a sua chegada, sobre transparência e respeito. Aliás, que palavrinha importante para os tempos atuais, hein, Nelson? Explica como funciona o teu trabalho, essas ações afirmativas que eu achei super bacana. Eu, de fato, como você falou, estou desde 2013 no clube, nunca imaginei, sempre fui de redação, sempre fui repórter e tudo mais, mas enfim, acabou acontecendo, isso aí é um outro assunto. E desde 2018, desde 2013 como gerente de comunicação, e desde 2018 foi quando iniciou essa atual gestão do clube, o atual presidente, que foi reeleito em novembro, então já é o início do segundo mandato, né? Desde o início do primeiro mandato dele, ele resolveu criar esse núcleo de ações afirmativas, o chamado NAA aqui, e, com certeza, respeito à palavra-chave, talvez, aí para o próprio Observatório da Discriminação Racial no futebol, que é sediado aí no Rio Grande do Sul. Eles estão, a atual hashtag, atual slogan deles é por mais respeito, exatamente, tem tudo a ver com o que você falou. E, assim, a gente nunca imaginou no Bahia que, quando a gente criou esse núcleo, e eu sou um dos coordenadores, junto com o Thiago César, um outro coordenador do clube, não imaginamos que ia ter essa repercussão tão grande de eu estar que agora conversando com vocês, por exemplo, de dar entrevistas, de participar de eventos, chegou a sair, por exemplo, no maior jornal da Inglaterra, no Guardian, as ações do Bahia. Fiquei sabendo, achei fantástico. A gente fica feliz, assim, né, muito feliz, vários clubes procuram a gente, tem várias resenhas, vários bastidores que eu posso eventualmente contar ou não, assim, mas a gente... Agora, o que vocês fazem de diferente? Me conta. Eu acho que o simples fato de fazer coisas nessa área já é um pouco diferente, né? É um meio para o bem e para o mal, para coisas boas também, não vou aqui ficar vilanizando, pelo contrário, a gente é apaixonado por esse esporte. Às vezes consegue dar a volta por cima tão rápido, às vezes tem o bom e ruim, faz o gol, etc. Histórias de vida muito bonitas, as pessoas estão numa situação ruim, fazem um gol e tal. Mas também o futebol ele é um canal que potencializa muito facilmente, pelo seu poder de aglutinação e de massa, coisas negativas, né, de discriminação, de intolerância, de desrespeito, etc. e tal. Então, a gente decidiu, a gente viu que o futebol tem esse tamanho todo, a gente acha que por que não utilizar, é até uma frase um pouco piegas, mas assim, por que em vez de amor, ou melhor, desculpa, por que em vez de tanto ódio que o futebol consegue, parece que quando as pessoas adentram no estádio, elas se sentem legitimadas a saudades até desse período de arquibancada, né? Mas assim, parece que a galera entra e acha que pode fazer tudo que não faz na escola, no colégio, no shopping, na casa, enfim, na rua. Parece que no estádio pode tudo, e na verdade a gente está tentando ressignificar isso, de certa forma. É um grande questionamento. Então, as ações que a gente faz é exatamente sobre isso, são reflexões sobre por que você está sendo machista. O futebol, ele parece que é um ambiente ainda mais do que a sociedade, de machismo, de homofobia, né, de qualquer tipo de intolerância também de gênero, de intolerância religiosa, enfim. Então, o Bahia tem atuado, eu só vou rapidamente, só para encerrar essa fala, tanto nas chamadas efemérides, né, nas datas comemorativas, tem as datas mais óbvias, assim, que
Às vezes até a gente questiona muito isso aqui no Bahia, a gente tenta fazer coisas fora dessas datas, mas elas obviamente são importantes. Então, assim, a mulher não existe só em março, nem no dia 8, assim como a consciência negra não é só 20 de novembro, etc. Mas a gente também, obviamente, utiliza essas datas, que são momentos que a imprensa e a torcida está com essas datas, chamando mais atenção. Mas também a gente aproveita muitos ganchos do noticiário, jornalísticos, ali, coisas que estão acontecendo no mundo, no Brasil, ou na nossa região, na nossa cidade, como, por exemplo, foi o caso das manchas de óleo nas praias do Nordeste, que foi o que, por exemplo, que a gente já citou, o Guardian destacou, sobretudo, nas ações do Bahia. Então, a gente mistura essas duas coisas. Mas o que vocês fizeram? Conta aí, que o pessoal não sabe, para quem não sabe que está nos ouvindo. Certo. Bem, sobre esse caso específico, depois eu posso citar alguns outros. Bahia é o maior clube, sem clubismo, mas a gente até ganhou agora a Copa do Nordeste, mais uma vez. Bahia, enquanto o maior clube do Nordeste, a gente se sente nessa obrigação de estar ligado no que está acontecendo na nossa região. A gente tem muito orgulho de ser nordestino. O Nordeste tem essa coisa maluca de que as pessoas são, eu sou nordestino, né? Não tem muito isso no resto do Brasil, às vezes, enfim, sem fazer juízo de mérito nisso. E tanto que no dia 8 de outubro a gente sempre lembra, dia do nordestino, dia do orgulho nordestino. Então, em 2019, com a pandemia fica meio confuso, né? Mas em 2019, houve aquelas manchas que apareceram nas praias do Nordeste, começou ali pelo Rio Grande do Norte, e foi descendo, até hoje. Inclusive, fazer um gancho para vocês, amanhã, não sei se vai ser exibido qual dia, mas eu vou falar de um jeito mais genérico, então. Já estamos no momento, assim, mais ou menos do Dia Mundial do Meio Ambiente, e eu até fui atrás dessa galera que a gente atuou naquele momento, 2019, para perguntar se tinham novidades. Até hoje não se sabe as causas daquele incidente, por exemplo. Enfim, para explicar, já que você está querendo tanto, eu estou enrolando aqui, eu estou fazendo vários narizes de cera do jornalismo, a gente utilizou, para fazer um protesto sobre o assunto, a gente pegou as camisas do Bahia, e a gente, inclusive, tem o nosso rival, que tem as cores preto e vermelho, então o preto para o Bahia é meio que um tabu total, assim, nunca tem preto. E a gente acabou fazendo uma concessão no dia daquele noticiário muito forte. A gente fez um manifesto pedindo, né, que as pessoas fiscalizassem, apurassem o que tinha acontecido, que não podia ficar por isso mesmo. A gente fez uma parceria com as ONGs que estavam limpando as praias, porque é um trabalho de formiguinha muito difícil. Imagina que individualmente as pessoas tinham que tirar os olhos ali da praia, é um negócio muito louco, assim, parece que até hoje ainda tem alguns lugares que estão assim. E a gente, aí sim, a ação mais midiática, a gente pegou os nossos uniformes, um jogo que teve contra o Ceará naquela época pelo Brasileirão, e colocou manchas negras, digamos, né, na camisa, simbolizando o que seriam essas manchas de óleo na camisa. Foi uma ação até, digamos, simples, mas foi uma sacada que a gente teve ali, que chamou muita atenção. Acho, inclusive, que o fato de o Bahia já estar fazendo muitas ações naquele período e já ter um reconhecimento muito grande naquela ocasião, fez com que até outras, talvez até entre aspas, melhores nossas, assim, de dar mais trabalho, sei lá o quê, não terem tido tanta atenção quanto essa, porque a gente já tinha, digamos, feito um currículo muito bom ali de ações. Então, a gente fez essa ação, a gente jogou esse jogo com essa camisa com preto e colocamos as camisas para serem revertidas, para serem leiloadas, perdão, num site de leilão, e o valor foi revertido para essas ONGs que estavam limpando as praias, entendeu? Nelson, diga. Falo de Porto Alegre, Norton Capel. Obrigado por estar conosco. Eu quero saber um pouco mais dos bastidores, Nelson, porque transformar um clube de futebol não é fácil, depende de uma série de questões. E para chegar a ser uma referência nessas ações, precisa mobilizar muita gente, não é algo simples. Eu imagino como foi a batalha de vocês, da comunicação, da direção do clube, em fazer isso. Esse momento, tu pode nos contar como foi isso, como foi realmente apostar nas questões disruptivas, criar um conceito de que o Bahia realmente está conectado com as causas sociais? Quanto tem de energia nisso? Quanto teve de quebrar parede ou transformar pessoas, ou a tua própria equipe, o quanto tu precisou envolvê-la nesse processo? Eu quero entender um pouco essa questão, porque a gente discute muito as questões dos clubes e quanto eles precisam estar conectados com essa realidade. E o Bahia é um exemplo disso. Então, eu quero explorar esse lado e se tu puder nos contar aí esse bastidor, eu vou te agradecer.
Posso contar, vou tentar resumir isso e vocês vão me ajudando aí para puxar para um lado para o outro, se vocês se interessarem mais. Assim, no Bahia, a gente tem essa coisa da democracia como uma coisa muito cara. Assim, a gente meio que tinha uma inveja muito grande, por exemplo, do Inter, o Grêmio também. Mas o Inter foi o primeiro clube, junto com o Grêmio também, para falar a verdade, que tinha muitos sócios, né, 100 mil sócios, aquela coisa toda. E eu na imprensa ainda lá atrás, por exemplo, em 2006, né, que o Inter ganhou o Mundial, eu lembro que eu fiz matéria falando que X anos depois, não vou fazer a conta rapidinho aqui, mas desde 88, o Bahia tinha sido campeão naquela final de 88 no Beira-Rio, e o Inter estava sendo campeão mundial contra o Barcelona, aquele Barcelona muito todo poderoso, e o Bahia estava na Série C, por exemplo. Então, assim, o Bahia foi realmente se acabando, foi diminuindo muito nos últimos anos ali, e a gente está nesse processo de reconstrução, por isso que esse valor da democracia, a gente fala tanto. Desde 2013, o Bahia deu uma volta por cima muito grande, que as pessoas foram às ruas, a torcida, foi uma coisa muito bonita que aconteceu. Eu sempre digo que se fosse no Flamengo ou no Corinthians, o Brasil todo ia saber, mas enfim. Aí o tempo foi passando, o Bahia foi voltando a ficar nos trilhos, a profissionalização entrou, a transparência, etc, etc. Começou a pagar em dia, aquela coisa toda. Quando chegou em 2018, já depois de 5 anos disso, a gente, porque antes eram coisas mais urgentes para serem resolvidas, né? Quando chegou em 2018, a gente viu que eu já estava no clube desde antes, e o presidente que entrou também era do mesmo grupo político, e eu falei para ele direto, falei, Guilherme Bellintani, está na hora da gente atacar agora, no bom sentido, um assunto que a gente não conseguiu ainda, porque realmente tinha outras urgências, que é a questão da popularização. O Bahia é o grande clube do povo, digamos, aqui do Nordeste da Bahia, e em meio até o momento de arenização, de elitização dos estádios, com a Copa do Mundo no Brasil, aquela coisa toda, esse processo foi cada vez mais intensificado, recrudescido, e estava na hora do Bahia tentar voltar para suas raízes, né? Que são o próprio verso, um dos versos do hino do Bahia, somos do povo um clamor. Qual é o clamor desse povo? O que é que o povo está querendo? E a gente começou a tentar perceber que, na verdade, a gente tinha que dar nossa contribuição para a sociedade. Já que a gente tem tantos milhões de seguidores nas redes sociais, a gente, entre aspas, também no bom sentido, sem juízo de valor, a gente não precisa da imprensa para tentar fazer, para levantar uma pauta. Já que a gente tem tantas atenções, a própria imprensa vai atrás da gente para repercutir um assunto. Já que a gente se considera um elemento de identidade cultural do estado da Bahia e do Nordeste, até pelo nome também, enfim. Por que não a gente dar nossa contribuição no momento em que a sociedade está vivendo? Não vou entrar também em juízo de méritos, assim, não vou ficar falando detalhes nas coisas, mas está num momento muito difícil, né? A gente sabe, ainda mais com a pandemia, está num momento muito difícil. E por que não a gente dar nossa contribuição humildemente? A gente sabe que não vai mudar o mundo, mas por que não tentar ajudar a melhorá-lo ali? Eu sempre brinco que é a história do beija-flor na floresta, do incêndio, né? Jogando os pinguinhos no bico, o seu bico jogando água. Então, assim, a gente decidiu em 2018, quando o presidente entrou, eu falei para ele, Guilherme, a gente tem que fazer alguma coisa para o Bahia voltar às suas raízes, se popularizar, etc. Então, o que é que a gente fez? Várias medidas foram definidas naquele momento. Uma delas é que a gente tinha uma espécie de encontros ali bimestrais, uma espécie de uma ágora grega, digamos assim, bem hardcore mesmo, de botar o presidente e a diretoria para sentar com os sócios e até às vezes não sócios também, às vezes com torcedores em geral, em encontros para discutir temas importantes para o clube. Por exemplo, naquele momento tinha uma relação muito difícil com a Fonte Nova, a Arena Fonte Nova, e aí a gente, nesse primeiro encontro já da relação do Bahia com a Arena Fonte Nova, em janeiro de 2018, a gente identificou que uma das maiores frustrações era essa coisa da popularização, etc. e tal, que eu falei. E de causas, né, de lutas das mulheres, dos negros, etc. Então, a gente, ato contínuo, a gente decidiu de fazer o núcleo de ações afirmativas. Eu não sabia que chegaria a esse ponto de ser criado um grupo. O presidente me colocou junto com o Thiago para ser coordenador. E a gente meio que fez assim, a gente pegou pessoas que participaram daquele encontro lá de janeiro, que a gente achou que tinha um perfil que ia gostar, a gente chamou para uma reunião no nosso CT. E depois que fez essa primeira reunião, a gente divulgou no site e nas redes sociais que a gente tinha aberto o núcleo. Quem quiser participar, a gente fez um grupo de WhatsApp, quem quiser pode participar, etc. e tal. Não vamos fechar para ninguém, sem questão ideológica, politicamente, etc. e tal. Inclusive, uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar muito, as ações do Bahia, elas não têm lado, embora seja difícil falar isso hoje em dia, são questões humanitárias, são questões que estão previstas na Constituição do Brasil, que estão previstas na Declaração dos Direitos da ONU, por exemplo. Então, assim, se você quer politizar até uma organização como a ONU, que a gente cresceu sabendo que, na verdade, não é isso é uma outra questão, enfim. Então, a gente pegou esse grupo, e esse grupo foi aumentando cada vez mais, e essa galera, são pessoas que não são funcionárias do clube, que estão ali porque elas querem participar, são profissionais de todas as áreas, inclusive de maioria de mulheres, maioria de negros. Temos até presença de indígenas na nossa galera, na nossa turma, porque
A Bahia também é um estado que tem muito forte essa raiz, assim, a gente já fez, inclusive, muitas ações no mês de abril, indígena, que eu posso citar depois, muito fortes e tal, cobrando até demarcação de terras indígenas. E essas pessoas que são de várias áreas de conhecimento, várias áreas, profissionais liberais, autônomos, etc., professores, enfim, elas vão nesse grupo que a gente tem de reunião, no grupo de WhatsApp, e a gente faz algumas reuniões também presenciais na época antes da pandemia, e hoje em dia a gente faz, óbvio, online. Então a gente vai pegando esses que eu falei, esses temas que estão acontecendo, ou datas efemérides, e assim, em relação ao clube em si, foi meio que a decisão, eu sei que é muito difícil de mexer em estrutura de clube, mas foi uma decisão do presidente, a decisão da diretoria executiva, vamos criar esse núcleo. Mesmo internamente, não foi totalmente bem aceito no início, eu posso falar assim, sem dar detalhes, que houve uma ou outra rusga ali, nariz torcido, mas era uma decisão do presidente, até como as pessoas já sabiam que eu pensava dessa forma e gostaria muito de ter algo do tipo, ficaram achando até que era uma coisa que eu estava sendo o culpado, responsável, mas na verdade não foi. Foi o presidente que decidiu fazer e me colocou junto com o Thiago. E aí a gente foi levando aos pouquinhos ali, sem chamar tanta atenção. Por exemplo, eu lembro muito bem que quando teve a morte de Marielle Franco, que foi naquele início de 2018, foi em março, se eu não me engano, o Bahia foi um clube que se manifestou nas redes sociais. É porque já tem um tempo, já passou, não marcou tanto, mas o Bahia se manifestou e já foi uma primeira comoção, assim, de ninguém entender, algumas pessoas não entenderem muito bem, vocês estão se metendo nisso, outras, grande parte da torcida achando muito legal, e talvez o fato da gente estar nessa Salvador, que é uma cidade mais negra fora da África, no Nordeste, que às vezes é o perfil mais progressista das pessoas, de uma certa forma, com certeza diminuiu muito a revolta ou a insatisfação das pessoas. A gente foi muito bem aceito desde o início. O que a gente percebe em relação a dificuldades que existem até hoje, muito difíceis, sim, existem, é quando está a fase difícil dentro de campo, o rendimento esportivo está ruim. O Bahia, por exemplo, no ano passado, o brasileiro que adentrou 2021, a gente estava lutando contra o rebaixamento, né, vocês viram. Foi um momento bem difícil, até teve a gente era criticado por todo mundo, era criticado por quem dizia que o Bahia está assim mal porque, na verdade, esqueceu do futebol e só pensou e virou uma ONG política, ou só pensa nas ações afirmativas. Imagina, ouvir isso, é uma loucura, é um absurdo. Eu fico indignado com coisas do tipo, como se eu estivesse contratando, jogando, sei lá o quê. Mas até a galera que gosta das ações, teve um momento que começou a nos questionar porque, teoricamente, a gente teria parado ou tirado o pé do acelerador, mas foi muito por causa desse equilíbrio que tem que acontecer. Então, assim, a grande dificuldade que a gente tem mesmo é no momento esportivo ruim dentro de campo. Então, a gente começa a tentar tirar um pouco o pé do acelerador, já vou passar para você, e a gente vai ali equilibrando, porque também, às vezes, só para finalizar, às vezes, se a gente insistir muito hardcore ali, uma voadora no assunto, num momento muito ruim, perder um clássico, ser rebaixado, sei lá o quê, perder um título, vai acabar sendo contrário à própria luta e à própria causa, entendeu? Nelson, eu sei que o Luiz está já preparado para perguntar, mas eu só queria continuar rapidamente. Como se faz a temperatura disso? Eu gostaria que tu nos contasse um pouco, porque tu tocou para mim num ponto essencial, que é a relação da torcida, das redes sociais com a vitória e com a derrota. Eu sou um crítico e tenho falado aqui em alguns programas que os clubes brasileiros têm uma dificuldade imensa de tratar nas suas redes sociais em derrotas. Eu acho que há um problema sério aí das comunicações, das mídias, dos clubes nessa hora. Como que é esse equilíbrio? Como é essa temperatura entre fazer, ter esse cuidado? Como é que tu trabalhas isso com a tua equipe? Conversas com alguém? Como é essa relação internamente aí no Bahia? Posso te fazer uma pergunta? Quando você fala que trabalha mal, é exatamente como? Quando perde, fica muito calado? Exatamente. Eu tenho uma discussão, até porque eu e o meu colega Zé Pedro, a gente trabalhou um curso de mídia para clubes de futebol, para pessoas interessadas. E uma das questões que a gente levanta é que a gente entende que no momento da derrota, o clube não pode desaparecer. A mídia do clube não pode simplesmente fazer que aquela derrota não aconteceu. Né? As pessoas do clube, os agentes do clube, as figuras do clube, de alguma forma, também têm que dar algum tipo de satisfação, porque senão, na minha opinião, e nesse trabalho que a gente fez aí junto com o Zé Pedro, justamente para a Gol Manage, que é uma sponsor aqui do projeto, era exatamente isso, que não pode só a mídia tradicional ou os jornalistas terem acesso e falarem de uma derrota. Então, é nesse sentido, só para clarear o ponto. Não, eu queria saber, ter certeza da sua opinião. É muito difícil esse assunto, muito difícil. Tem sempre aquele questionamento, se você perder um clássico de uma goleada, se você coloca o resultado,
né, no Twitter, na rede social, porque depois vão ficar virando meme, vão relembrar disso depois. Enfim, é muito difícil. Esse é um assunto muito legal para discutir. Eu sou até da opinião de que tem que colocar, infelizmente, perdeu, vai ter que aceitar, enfim, vai fazer o quê? Mas quando tem um momento de derrota e está muito difícil, é um ambiente muito complicado. Vocês obviamente olham, né, no de Grêmio, Inter, enfim, dos clubes que vocês torcem, é muito difícil, assim, a intolerância, a nossa sociedade está muito doente, assim, eu acho, assim, muito complicada, as relações humanas estão muito difíceis. A discussão da rede social é excelente, assim, se sempre as pessoas foram desse jeito, ou passaram a ser agora, graças às redes sociais, enfim, Humberto Eco, aquela coisa toda. E se, por exemplo, quando o Bahia ganha um jogo, ganha 2 jogos ou 3 seguidos, e aí já se fala em vamos rumo a Tóquio, né, como se dizia antigamente, vamos ser campeões mundiais, o melhor do mundo, vamos ser campeões. O Bahia, por exemplo, iniciou liderando o brasileiro, depois o Bragantino, o Red Bull fez também 3-0, a torcida ficou brincando que perdemos a liderança, e aí fica achando que vai ser campeão, mas também quando perde já acha que vai ser todo mais xinga, aí vai ser o pior time do mundo. É muito complicado. Pra gente que tá dentro dos clubes, é muito difícil essa relação, assim. E pra mim, que eu sou o cara que tá ali, digamos, eu que recebo o tomate, né? A galera tá toda muito escondida ali, vai dormir, segue sua vida, mas eu que tô ali com o escudinho tentando, bravamente ou não, enfrentar essa fúria, é bem difícil, assim, porque falta muito respeito, né? É uma cólera maluca que acontece. Mas eu sei que, na verdade, também faz parte, de uma certa forma. Se você está no clube de futebol, você tem que enfrentar isso. Essa é uma questão que merece discussão. Em relação ao que você perguntou, como é que eu sei? Primeiro que, como eu já respondi, eu sou essa pessoa, embora eu seja, digamos, o chefe da comunicação, né? Eu sou um cara que amo estar botando a mão na massa. Eu tenho até uma dificuldade, pode ser um problema meu. Eu meio que quero abraçar o mundo, talvez. Então, assim, eu quero fazer tudo. E eu fico também na rede social, assim, sabe? Eu acho que é muito importante. Hoje em dia, é mais importante que site, de qual é a matéria que vai no aplicativo, do que eu sei lá o quê. É o que as pessoas estão vendo, o que vocês estão vendo pelo mundo, pelo resto, fora da Bahia e tal. Então, eu me sinto... Eu sou um cara que eu tenho muita dificuldade de lidar com elogio, de falar que eu sei as coisas. As pessoas até me criticam muito por isso, porque eu tenho dificuldade. Mas eu acho que eu entendo, sim, de torcida do Bahia, ou de torcida do Bahia na rede social. Eu sou fanático pelo clube, eu sei tudo, decorado, memórias, desde criança que meu pai ia. Então, assim, eu entendo, de uma coisa que eu entendo é de torcida do Bahia, assim. E eu sei, mais ou menos, claro que não há unanimidade nas coisas, mas eu sei mais ou menos o que é a maioria que está atuante ali. Tem a discussão também se aquela maioria que está escrevendo, se ela representa a maioria talvez silenciosa, que é uma outra discussão, que na verdade essa maioria silenciosa é que é a torcida de verdade que não fica enchendo o saco do clube, né? Assim, eu percebo quando está um momento muito difícil aqui para o Bahia de críticas, e eu percebo também que, infelizmente, essa minoria, talvez, vamos chamar de minoria, que enche o saco, que reclama demais, eu sei que se a gente for falar de uma campanha contra o desrespeito ao LGBT, ou LGBTfobia, sei lá o quê, eu até falei que eu estava com uma camisa aqui, não há impedimento, dá para ver? Que é um trocadilho com a linha do impedimento. A gente lançou uma linha de coleção de camisas casuais favorável a essas bandeiras. Se você ficar mais para trás, dá para ver melhor. Só fala, então, a frase para o pessoal que está nos ouvindo. Aí tá legal. Só fala a frase que tem aí para nós. Não há impedimento. Vou fazer um parênteses rápido aqui, Norton. Não vou fugir da sua pergunta, não. Em 2018, quando a gente criou o Núcleo, o Bahia foi um dos poucos clubes, talvez um dos 3 clubes das séries A, C e D, A, B e C, que se manifestou nessa data, final de maio, que é contra a LGBTfobia. E se você for olhar agora em 2021, já virou meio que moda também, politicamente correto, sei lá o quê, aí você sempre discute se é oportunismo ou não dos clubes, mas assim, meio que inverteu. Agora, 3 ou 4 não se manifestam nessas datas. Eu sei que às vezes com dificuldade, às vezes envergonhado, às vezes sem fazer coisas mais fortes, mas já inverteu bastante. E lá em 2018, quando a gente fez, meio que sozinho, ele parecendo mais extraterrestre, a gente acabou ganhando até um prêmio. Eu nunca imaginei, a gente ganhou um prêmio do Grupo Gay da Bahia, que acho que é o grupo gay mais forte do Brasil, assim, de tradição, que antes eles fazem uma cerimônia de honra ao mérito LGBT, antes da parada LGBT, aqui em Salvador, e a gente acabou sendo premiado. A gente foi lá no Teatro Castro Alves receber o prêmio. Para vocês terem noção, e bastidores que eu sei que as pessoas gostam, obviamente que internamente no Bahia eu recebi piadinha de colega falando: você vai lá receber esse prêmio, você não tem vergonha, ou sei lá, sabe, os comentários assim meio idiotas. Mas eu falei, não. Para você ver, né? Isso é interessante a gente destacar, né? Com todo esse trabalho, mesmo com todo esse trabalho que se faz, com essa consciência que o Bahia está tendo, que é muito legal, ainda existe a piada interna. Ainda existe. Eu percebo, Duda, rapidinho, que melhorou demais, assim. Isso foi em 2018 que eu citei, né? De 2018 para cá, essa galera talvez até pense, mas não fale. Eles perceberam que
que não... Ou então até evoluiu. Eu mesmo me considero uma pessoa em evolução permanente. Assim. Todos nós estamos evoluindo, né? Eu não sou assim tão novinho assim, que já está crescendo nesse período, né, de tantas mudanças, de transição. Eu mesmo me pego, às vezes, quando eu vou xingar um juiz, alguma coisa, um adversário no estágio, eu falo, velho, eu não posso fazer, não posso falar mais isso, tal. Então, assim, a gente tem evolução permanente. Eu percebo que os funcionários também estão, sabe? Isso é uma coisa muito legal. Mas aí, voltando, a gente ganhou esse prêmio em 2018, e aí, em 2019, a gente sempre está querendo avançar. Por exemplo, a nossa primeira grande ação, que chamou de rede social, inclusive, a gente também tem essa coisa, né? Não adianta fazer só cards de rede social para as coisas, não resolve. A gente tem que fazer ações concretas, efetivas para tentar realmente melhorar. Não adianta só fazer. Bahia não é uma agência de publicidade, a gente se cobra muito por isso. Mas em 2018, lá atrás, a gente fez só uma menção em rede social. Quando chegou em 2019, a gente criou as camisas referentes a várias lutas, a Jogue com uma Garota, Não Há Impedimento, Preto Tricolor, etc, etc. E aí, eu estava tentando explicar isso, porque essas camisas que a gente fez. E aí, deixa eu ver se eu não vou me perder. Eu falei da questão dos funcionários, né, que há uma piadinha interna ainda, mas, na verdade, hoje em dia, eu acho que evoluiu muito, melhorou bastante. Em relação à sua pergunta, Norton, voltando para ela, que eu acho que eu fiz um parêntese muito grande, eu acho que eu sou uma pessoa, talvez, capaz para perceber como é que está esse nível de revolta. Às vezes a gente sabe que está uma situação ruim, mas não está tão ruim. Mas às vezes está realmente muito ruim. Isso também acontece. Assim, tá? Aí a gente sente, enquanto torcedor também, né? A gente sabe que foi um jogo que foi muito vergonhoso ou não, foi menos ou mais. Então, assim, quando está numa situação dessa, Norton, a gente tenta tirar o pé do acelerador, sim. Porque, como eu falei já antes, às vezes vai prejudicar a própria luta. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Vou tentar falar rápido. Se eu estiver falando demais, depois vocês editam também. Eu recebo todo tipo de pedido do mundo, vocês não têm noção. Até pelo Bahia ser esse clube que ficou conhecido como um clube engajado, progressista e tal, eu recebo todo tipo de pedido. Eu recebi recentemente um pedido de uma ONG, que inclusive tem sede em Londres, eu me fiquei muito surpreso, que são relativas à proteção de animais como o jumento, que parece que não é só no Nordeste, no Brasil tem também na África, em outros lugares. Eles têm uma rede de proteção grande para não ter o abate de animais, o couro que é usado, a alimentação irregular, etc. e tal. E aí, essa galera queria que a gente fizesse campanhas utilizando os jumentos, né, o jegue, como o pessoal fala, e é uma coisa muito mais polêmica, né, de falar, termos mais difíceis, né, tem a questão ficou uma pecha muito ruim para esse nome, né, do jumento, como se fosse uma pessoa supostamente com pouco inteligente, até a palavra burro também estaria carregada desse preconceito. E a gente falou, se a gente fizer uma campanha dessa, num momento ruim do time, não vai ser legal, porque vai ter muita piada pronta e não vai ajudar, e inclusive a própria ONG concordou. Então, assim, a gente ainda vai fazer uma parceria com eles sobre isso. Então, assim, a gente vai tentando tatear para tentar prejudicar o mínimo possível ou, na verdade, potenciar de maneira positiva o máximo possível, entendeu? Depois de um título, depois de um grande triunfo, é muito mais fácil. Não significa que a gente vai fazer só quando está ganhando. Isso também é importante. É muito mais fácil, tá? Só quando está ganhando, beleza. A gente já fez também momentos negativos e está pronto para receber a porrada de quem é contra. Na verdade, quem é contra vai reclamar sempre. O que a gente percebe, perdão, eu estava tentando segurar aqui no lugar melhor. Quem reclama vai reclamar sempre. O que a gente percebe é que quando perde, essas pessoas que reclamam se sentem mais à vontade para ir para a rede social e falar que foi culpa da ação afirmativa, entendeu? Isso que eu acho que percebe mais fortemente. Mas é isso, eu acho que eu respondi sua pergunta. E aí, Nelson? Tudo bem? Prazer estar contigo. Eu, na verdade, não falo do Rio Grande do Sul, falo de Brasília, sede da Go Manager em Brasília, nós temos sede também em Portugal, né? Então, nós estamos sendo ouvidos aí, não só pelo público do Rio Grande do Sul, mas por um pouco mais de gente. Peço desculpa, que eu não sabia, mas também em Rio Grande do Sul a gente sabe que é questão até da brincadeira do barril, mas é um mundo também. Não, mas tu tá falando mesmo aqui com uma gauchada. E o bom é que nem sempre o tricolor é o maior, nem sempre. Né? Não sei se eu não quero colocar isso em tom de crítica, mas uma coisa que eu tô percebendo, você falou em alguns momentos, porque me parece que essa ação do Bahia, isso é uma questão de posicionamento do clube, de um clube mais democrático, de um clube que respeita, de um clube que entende, né, que o mundo tem que ser, não é desigual, que as pessoas não são diferentes, né, a questão da proteção da mulher, do homossexualismo, enfim, de todas essas causas aí que vocês tão bem
defendem da maneira que tu tão bem nos explicou aqui. Mas quando eu vejo que o resultado de campo interfere um pouco nisso e que começam as pessoas a criticarem algumas coisas em função de um resultado, ou até mesmo quando tu coloca que alguns colegas internamente fazem alguma piadinha de mau gosto, ou alguns não gostam exatamente do que é colocado, me parece que o clube talvez não esteja se posicionando tão claramente sobre isso, ou, ao meu ver, que a comunicação interna não esteja sendo tão grande, né, e tão ampla como a externa, para que o clube realmente se posicione e que tenha credibilidade, que o Bahia exatamente pensa assim, né? Não basta só o teu brilhante trabalho, esse trabalho que tu fazes, não basta simplesmente o apoio, né, do presidente Guilherme, mas o clube tem que ser assim. Essa comunicação interna ela tem que ser de todos. Isso tem que passar pelo presidente, pela área de marketing, pela área de comunicação, pelos atletas, né, por todos os funcionários do clube, para que as pessoas realmente entendam que este é o Bahia, que esta é a posição do Bahia, que isso não é uma ação da tua área, uma ação de marketing ou buscar engajamento de outros, de outras pessoas, ou de mais mulheres, ou de mais negros, ou de qualquer outra coisa que não seja o que o Bahia já tem hoje, né, como apoio. Então, tu não acha que talvez internamente não esteja faltando uma ação mais forte para que o Bahia realmente seja assim, e não só a comunicação do Bahia? Eu até posso pedir desculpas, porque, como eu citei um caso, fica parecendo que é uma coisa grande. Na verdade, foi uma exceção da exceção, assim, e como eu falei, foi lá em 2018, né, foi lá no início das ações. O Bahia tinha 5 meses de iniciar as ações. Com certeza, agora em 2021, a situação não se repetiria. Pelo contrário, não significa que a gente é perfeito, pelo contrário, a gente é falho pra caramba também, mas eu acho que não é também ao ponto de haver uma comunicação interna ruim ou falha. Eu acho que, na verdade, era o início das ações que estava acontecendo ali e é um processo natural que está acontecendo. Acho que o fato de o transcurso do tempo, junto com a quantidade depois e qualidade das ações, eu acho que isso acabou influenciando. Em relação à questão do resultado em campo, assim, o que eu posso falar é que o Bahia continua fazendo, o Bahia virou um clube, o Bahia passou a ser conhecido, a maior, digamos assim, diretriz, o maior, sei lá, caráter do clube hoje em dia, talvez esteja até dentro dessa coisa das ações afirmativas, assim. A gente como é procurado por empresas, patrocinadores, enfim, e vou até depois falar um bastidor aqui da área esportiva também, para não ficar sem patrocinador. As empresas primeiro já vão falando, eu vi umas campanhas que vocês fizeram muito legais, a gente acha ótimo, a gente tem os mesmos valores. Então, ficou muito forte. Eu, por exemplo, passei a fazer uma série de palestras sobre esses assuntos, nunca imaginei, mas enfim, cresceu muito e tal, e eu fui fazer uma no Facebook para o público da América Latina do Facebook, não só brasileiro, as pessoas que trabalham no Facebook dos outros países da América Latina. E eu fui apresentado pelo apresentador como o Bahia sendo o clube mais legal ou engajado do mundo, alguma coisa assim. Que eu falei para ele que, na verdade, isso é um exagero, que a gente não sabe se é isso mesmo, tem casos aí fora na Europa, fora da Bahia, do Brasil, foi mal. Então, assim, só que é uma responsabilidade muito grande. Por exemplo, quando o Roger Machado chegou no Bahia em abril de 2019, de março para abril de 2019, e Roger, eu posso falar de Roger porque a gente sabe mais ou menos assim o tipo de cabeça de Roger, ele já se manifestou várias vezes, enfim, acabou de fazer um selo para autores negros, né, que está no Fluminense agora, lá no Rio. Ele falou, velho, eu fiquei muito feliz de ter fechado com o Bahia. Ele não fechou com o Bahia por causa das ações do Bahia, isso não posso falar, mas ele disse que quando ele fechou, a esposa dele, e depois quando ele começou a olhar essa outra área, eles ficaram mais felizes ainda. Ele me mostrou até o WhatsApp assim, da esposa no celular, falou, a gente admira muito, a gente gosta, vocês fizeram uma campanha nesse final de semana, sei lá o quê. Então a gente percebe que os próprios personagens, players do futebol, estão muito engajados. A gente percebe, por exemplo, Luiz, que tem jogadores que chegaram em 2018, aqui no Bahia, e que nesse período, eles tinham... A gente sabe, né? Vocês seguem também jogadores, a gente vê no noticiário. Jogador de futebol não costuma se integrar tanto com esses temas, assim, né? Eles usam muito, sobretudo, o Instagram, a vida deles ali é o Instagram. Eu fico brincando que se eu publicar qualquer coisa no Twitter ou no Facebook, ninguém tá nem aí. Mas no Instagram, os jogadores se importam.
mas é uma brincadeira, claro. E a gente percebeu nesses 3 anos, 4 anos, que eles passaram a ter alguns, e a gente não impõe nada, não tem nenhuma obrigação, para ficar bem claro assim também, e também acho errado, a gente tem orgulho tanto de ser democrático, cada um faz o que quer. Um outro exemplo aqui agora, um outro parênteses, assim, teve um jogo no Brasileiro de 2018, na época da eleição, que Gilberto, nosso centroavante, fez um gol e fez assim na comemoração. E a gente já estava muito forte essa questão de pautas progressistas e tudo, foi perto da campanha da eleição, já estava na época da eleição mesmo, e aí a nossa torcida, digamos assim, mais de esquerda, falou, isso é um absurdo, vocês no Bahia estão engajados, vocês vão deixar que o cara faça isso, e o presidente falou logo na sequência, falou, velho, cada um aqui pensa como quer, faz o que quer, claro que guardados os limites, né, legais, a pessoa tem todo o direito de pensar, de votar em quem ela quiser, o cara foi eleito democraticamente, etc, etc. Então, assim, para você ver que não há nenhuma obrigação, mas, ao mesmo tempo, eu percebo fortemente, eu posso falar porque eu lido com isso no dia a dia, os jogadores, eles passaram a publicar e se manifestar em causas que eles antes ignoravam, pareciam mais alienados, por exemplo, sabe? Por exemplo, o volante Gregory, que foi um destaque do Brasileirão aí dos últimos anos, foi vendido agora esse ano para o futebol dos Estados Unidos. Ele fala pra gente, tem um relato dele falando, velho, eu era alienado, eu não ligava para esses assuntos, passei o meu estilo musical e leitura, depois que vocês começaram a fazer essas campanhas, eu mudei muito minha cabeça, e ele passou a divulgar várias coisas, mais sobretudo na questão da temática negra, né, enquanto negro. Então, assim, a gente percebe que os jogadores, aos poucos, foram ficando mais assim, só que não tem como a gente obrigar e não tem como todos eles fazerem a mesma coisa, mas eu percebo que há uma unidade muito grande. Se eu estiver falando demais, vocês me interrompam. Por exemplo, um outro exemplo que tem tudo a ver com o que você falou. O caso do Índio Ramírez, né, do Juan Pablo Ramírez, contra o Flamengo no Brasileiro em dezembro do ano passado, que foi a acusação de racismo. Imagina pra gente, talvez foi o momento mais difícil meu, assim, no clube. Eu queria chorar, assim. Imagina, o Bahia, que defende tudo que faz, o Bahia tinha feito em novembro antes, o Bahia abriu um concurso para trainees negros, que nem meio que a Magalu fez ali, que teve repercussão, polêmica. O Bahia fez naquele novembro mesmo de 2020, estava fazendo várias campanhas, várias pautas, e teve uma acusação de racismo logo na sequência, sendo o Bahia, e a gente ficou, caramba, por que a gente? E aí a gente falou, velho, deve ser porque tinha que ser com a gente mesmo, se um clube tinha que passar por isso, era a gente. E a gente tentou, eu não sei o que vocês acharam do tema, não precisa nem ficar falando sobre isso agora, claro, mas assim, a gente lutou muito, para vocês terem noção, a gente chegou a ser criticado fortemente pela nossa torcida, no seu grosso, na sua maioria, porque no início do processo a gente fez jus ao que fala, de que a vítima ela tem um discurso, tem que ser ouvido, e a gente disse que o Gerson do Flamengo tinha razão de reclamar, e inclusive o presidente ligou para Gerson para falar sobre o assunto, para eventualmente se desculpar e tal. E teve torcedor achando um absurdo que a gente não defendeu o clube a qualquer custo, mas está dentro do que você falou. O Bahia, institucionalmente, o posicionamento do clube é ser um clube desse jeito. Então, assim, a gente não pode, só porque aconteceu, você fazer um clubismo exacerbado. Se a gente está sendo acusado de racismo, vamos apurar com muita seriedade, não vamos acobertar, não vamos fazer, ao mesmo tempo que a gente também tem que dar direito à defesa, à ampla defesa do jogador, a coisa toda, tanto que no final das contas acabou que não foi provado. O próprio inquérito policial do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio de Janeiro acabaram não denunciando o Ramírez, e até na esfera esportiva o STJD também não chegou a indiciá-lo, mas ele foi absolvido. Então, assim... Agora, Nelson, onde está o maior preconceito? E eu vou trazer um case que aconteceu recentemente. O jogo do Internacional que eu estava assistindo foi narrado por uma mulher. Hoje nós temos narradoras mulheres. Sim. E alguém comentou na rede social, perguntou ali, deixa seu comentário sobre a narração. E eu vi vários comentários da narração desta mulher, desta profissional. E muitos dizendo que a narração estava sem emoção, errou nomes e tudo mais. Qual é o narrador que não erra nomes? Em toda a história a gente viu isso. Para uma mulher que está chegando hoje e começando, onde você acha que está o maior preconceito por esse trabalho aí que você vem desenvolvendo? Onde está o maior preconceito? Um parênteses mais rapidinho. A gente teve um jogo da Copa do Brasil. Eu vi que o jogo do Inter contra o Sport no final de semana foi ela, acho que é Renata. E no meio de semana, pela Copa do Brasil, na terça-feira, a gente teve um jogo narrado por Natália Lara, uma outra mulher que também é nova do Grupo Globo lá.
Inclusive, nós fizemos já Golcast aqui com a Vanessa Rich, né, sim. que trouxe esse trabalho muito legal, feito com mulheres, abrindo espaço, incentivando, porque as mulheres muitas vezes não veem essa possibilidade, né, de crescimento e de buscar esse lugar. E aí agora a gente viu, né, as narradoras em cena e comentários que eu acho que talvez se fosse com homens não teriam sido feitos. Seria diferente, sim. Na terça, antes do jogo, a Natália fez uma publicação no Twitter dela dizendo assim, hoje eu vou estrear a Copa do Brasil pelo Sport TV. Na verdade, ela ia estrear no Sport TV. Antes eram só jogos do Premier. E aí eu fiz questão de pegar o perfil do Bahia e fazer um comentário por cima, desejando boa sorte, dizendo que ótimo, por mais mulheres na narração. A gente fez isso, o Bahia fez isso. O próprio Vila Nova, que foi o nosso adversário, também fez. Isso foi muito legal, a própria Natália retweetou, ficou feliz e passou depois no Sport TV, no Redação Sport TV. Mas a gente fez porque a gente quer isso, a gente quer quanto mais mulheres em todas as áreas que elas tenham desejo de participar, enfim. Qual é o mais difícil? Olha, é muito difícil, todos são bem difíceis. Eu diria para você que o mais difícil, eu acho que ainda é a questão LGBT, eu acho que é o mais difícil, porque se a questão da mulher ela é bem complicada, tem muito machismo, a gente vê nas arquibancadas, né, o jogo com o público, ainda mais aqui em Salvador, que tem, se bem que se eu falar isso, vai parecer que eu sou contra a bebida, mas eu não sou contra, não. Às vezes a galera, quando tem bebida, bebe antes e já chega bêbada. Na verdade, eu nem sou contra, pelo contrário, só para deixar claro. Mas, assim, aqui tem bebida junto no jogo e tal. Elas são muito assediadas, assim, é muito forte. Eu posso depois contar um caso que foi muito legal, assim, um case, né, do Bahia, sobre essa questão da mas mulher. primeiro me conta esse aí, eu quero saber onde é que está o maior problema, assim, que você vem percebendo. Eu acho que, apesar de tudo, é a questão LGBT, porque se as mulheres já sofrem, os gays, né, as lésbicas, etc., elas nem sequer têm muita chance de participar, elas têm medo, elas têm medo de entrar no estádio, os gritos de guerra das torcidas citam, né, como seriam criticando jogadores adversários ou torcidas adversárias, a torcida organizada adversária, sempre falando de um jeito homofóbico, né? Isso eu cresci com isso, a nossa torcida organizada aqui maior, fazendo com do Vitória fazendo com até o trocadilho com o nome, geralmente usa gay, sei lá o quê, essas besteiras assim. Então, assim, é um ambiente muito difícil. Eu afirmo para você... Nelson. Diga. Não, era exatamente isso. É exatamente isso. Eu queria... Tu tá falando aí da questão da homossexualidade, desse mundo transexual como o mais carregado de preconceito. Eu queria aproveitar essa questão para te perguntar da relação do Bahia com a torcida LGBT tricolor. Como funciona, aproveitando isso que tu está nos falando sobre, né, que a Eduarda perguntou, que é o maior preconceito, é uma luta grande também, então eu já queria aproveitar para te ouvir sobre isso. Complementa bem. Então, assim, Duda, sem dúvida o mais difícil, porque é o que automaticamente as pessoas falam com preconceito, às vezes nem tanto com as mulheres, mas a questão LGBT é muito mais forte. A gente recebeu, desde 2018, uma série de relatos impressionantes e marcantes de pessoas, né, de LGBTs falando que, velho, eu não imaginava que ia ter um clube que ia fazer essas coisas que vocês fazem. Pessoas que torcem para outros times pelo Brasil, dizendo que gostariam muito que seus clubes fizessem, ou que passaram a ter simpatia pelo Bahia. É muito grande a quantidade de simpatizantes do Bahia aí agora, aproveitando esses temas e falando que... Teve um cara mesmo que eu conheci na época da faculdade, que eu estava a minha vida inteira eu me formei em 2007, e ele me procurou no passado falando que, graças ao que o Bahia fazia, ele voltou aos estádios, ele estava se sentindo mais confiante para ir. E dentro disso, tem o que você falou aí, que foi criada. Com certeza absoluta, não seria criada essa torcida LGBT aqui do Bahia se não fossem os posicionamentos do clube. Não seria, com certeza. E eles mesmos é que dizem isso, não sou eu que estou dizendo, não. Assim como o próprio Roger Machado, que eu já citei, que deu a verdadeira aula sobre racismo estrutural na entrevista que ele deu depois do jogo contra o Fluminense em 2019, vocês devem lembrar que foi excelente. Sim. E não nos surpreendeu porque ele já falava com a gente sobre esses assuntos. E ele falava nas entrevistas posteriores que ele se sentiu à vontade por estar no Bahia. Não sou eu que estou dizendo isso, ele que diz. O lugar de fala dele foi muito legal. Então, assim, porque se sente representado, né? Não é um card somente, uma frase jogada no Instagram ou no Facebook. É de dentro para fora. Eu acho que isso é o mais legal, né? Porque senão realmente não faz sentido. Isso. E aí... os torcedores dessa LGBT tricolor nos procuraram perguntando, e aí, o que vocês acham? A gente está querendo fazer uma torcida, vocês dariam apoio para a gente? É muito difícil. Nossos colegas aqui, eles têm medo de ir para o estádio. Vocês, o que vocês acham?
E a gente foi trabalhando aos poucos com o tema e chegou ao ponto deles criarem a torcida mesmo, formalmente, com faixa, inclusive Bahia de Todes, né, que eles usam a letra E ali, ou E no Sudeste, no Sul, e chegaram a lançar uma camisa com as cores do arco-íris e o escudo do Bahia, que, na verdade, não foi o clube que criou essa camisa, mas o clube deu autorização para eles lançarem. Então, assim, para eles já foi uma grande conquista e vários torcedores... Para você ter noção, Duda, já teve Bavi aqui, em 2019, o torcida do Vitória colocou na Alambrado do Barradão a camisa, que, na verdade, de camelô, porque fizeram para depreciar os caras, né, com arco-íris, botou no Alambrado como se fosse uma coisa ruim para o Bahia, para supostamente atingir nossos jogadores, e até o Bahia ganhou o jogo, foi muito legal isso. E aí os próprios torcedores do Vitória mais engajados na causa ficaram criticando muito os próprios torcedores, o clube, enfim. A gente percebe que se o mundo está tão complicado e difícil, e está mesmo, a gente percebe também que cada vez mais está se aglutinando uma turma boa, que está tentando fazer um contraponto nesse sentido, entendeu? Então, iniciativas como essa LGBT Tricolor nos deixam muito felizes, porque mostra que a nossa atuação rendeu concretamente alguma coisa. Então, por exemplo, o que eu estava citando aí da menina, né? Elas têm uma torcida aqui chamada Tricoloucas, assim como o Grêmio, o Inter tem também, e o público de todo mundo que está assistindo a gente, tem torcidas femininas, né? E aqui no Bahia foi criada a Tricoloucas, e uma das meninas da Tricoloucas é que foi assediada nesse episódio que eu citei. E ela foi para o Twitter dela, numa segunda-feira pós-jogo que teve, falando que foi assediada, que aconteceu isso e aquilo e tal. E também eu peguei o perfil do Bahia e respondi, dizendo que a gente não ia deixar por isso mesmo, fiz lá um texto, que no momento ali foi melhor do que o que eu estou falando aqui agora. E eu fiquei muito firme para não ficar parecendo só um papo de rede social, de vamos apurar, não vamos deixar por isso mesmo. E eu fiz muita questão que isso nem era março mais, e eu até gostei porque não era mês de março, chamando mês da mulher. A gente foi atrás, a gente criou um site chamado Me Deixe Torcer, está até hoje no ar, se vocês colocarem medeixetorcer.com.br, que tem números sobre a questão da mulher, de assédio, tem um espaço para fazer uma denúncia. O Bahia fez uma parceria com a Polícia Militar da Bahia, nossa brigada daqui, falando da Ronda Maria da Penha, para apenas policiais mulheres também fazerem rondas lá no estádio, porque as mulheres se sentem muito mais... se sentem melhores quando elas são abordadas por policiais mulheres, por perféns, como a gente diz aqui. Então, tudo isso aconteceu, a gente criou esse site, já foi um avanço, e mais, que foi o que me deixou mais feliz ainda, e inclusive eu soube que o Inter nos procurou para repetir e até já lançou. A gente, meses depois, conseguiu que no nosso aplicativo do clube oficial, a mulher que está assistindo o jogo, ou até qualquer, na verdade, pessoa que se sinta discriminada na Fonte Nova, nos jogos em Pituaçu também, ela tem um botãozinho ali que é Me Deixe Torcer, que ela abre uma conversa de WhatsApp quando ela clica no Me Deixe Torcer, e a pessoa fala, eu estou aqui no degrau tal, na pilastra tal, aconteceu isso, e a gente tem uma pessoa que fica no central de monitoramento da Fonte Nova, do lado da polícia, e a polícia é acionada e manda para esse lugar sem perder tempo, não ficar, vamos ver, vamos averiguar. A gente lançou isso com uma ação em tempo real, e foi ótimo, fiquei muito feliz. A menina, que chama Maria, ela ficou muito feliz também, ela disse que não foi em vão Ela, no início, ficou assustada com a repercussão muito grande, disse que até se arrependia, depois ela disse que não, que valeu a pena toda a luta, e que a gente conseguiu avanços graças a essa reclamação dela. Me diz uma coisa, vocês têm medições para isso, vocês medem isso? Sim. Porque tu disse no começo uma coisa que é óbvia, vale para todos, né? Ninguém isoladamente, nem um clube, nem uma empresa vai conseguir mudar o mundo, né? Apesar de uma entrevista tua, acho que lá atrás, até tu disse, olha, o Bahia aos pouquinhos vai ajudando a mudar o mundo, né? E eu creio que existe um objetivo maior em tudo isso, né? Que é o direito de todos, né? De todas as pessoas, né? De todos os segmentos, de todos poderem frequentar os mesmos lugares e em paz, com respeito, com tranquilidade. Tu falou aí também no começo, né, que o futebol é um ambiente que ainda tem um pouco de ódio, que parece que nos estádios de futebol se pode fazer o que se bem entende. Aí eu volto para a questão da medição, né? Vocês Sim. conseguem perceber ou medir, de certa forma, que estão realmente ajudando a mudar isso, a mudar um pouco do mundo, se estão também influenciando outros clubes? Eu acho que nessa mesma entrevista você também se referiu à questão do orgulho nordestino, do Bahia estar no Nordeste, e que o Nordeste era uma região
que ainda tinha um pouco de resistência política, que seria mais difícil, talvez, fazer isso em outros estados do Brasil. Você consegue perceber que isso está se alastrando? Essa mudança está acontecendo, a gente consegue ver realmente isso e medir isso? Vou começar pelo final e depois volto para o início, só para não esquecer. Por exemplo, o Juventude, que voltou para a primeira divisão depois de tantos anos aí de Caxias do Sul, né, chegou a nos procurar. Acho que não tem problema falar isso. Me procurou tem algumas semanas ou meses para falando, a gente está voltando para a primeira divisão, a gente é um clube que tem muito histórico de episódios de racismo, de jogador, de torcedor, e a gente não gosta disso, obviamente, a gente gostaria de melhorar, e a gente gostaria de conversar com vocês para tentar entender como é que a gente pode melhorar isso, para fazer até parcerias, etc, etc. É muito comum que clubes nos procurem para fazer parcerias, inclusive era muito comum em 2019, quando a gente estava ali no início mais forte disso, que a cada jogo do Bahia fosse o nosso adversário que nos procurasse para fazer uma ação talvez até que estivesse mais envergonhado, constrangido para fazer sozinho, e aí junto com o Bahia era mais fácil, enfim. E tem acontecido, aliás, até acontecia muito de Nelsons dos outros clubes, gerentes de comunicação de outros clubes, me procurar ali no privado para desabafar, dizendo que queria fazer coisas parecidas e não conseguia, porque a diretoria era mais conservadora, enfim. Até isso também acontece. Mas eu percebo que houve uma evolução muito grande. Eu já citei o dado, por exemplo, dos clubes, né, na inversão de números de posicionamento em relação à data, por exemplo, contra a LGBTfobia. Sobre medição, que é importante pra caramba mesmo, eu vou dar um exemplo aqui, vou dar alguns exemplos, na verdade. Não foi só por isso, esse primeiro dado que eu vou falar agora, foram por várias ações que a diretoria fez, que o clube melhorou e tal, mas a gente saiu de 2018 de 15 mil sócios, número muito baixo ainda, em meio a essas campanhas sociais. Óbvio que não foi por isso, não estou dizendo que foi por isso, mas a gente percebe que não houve uma redução de sócios, pelo contrário, foi mais que o triplo. A gente percebe que o número de produtos vendidos na nossa loja, e a gente, inclusive, é a marca própria de uniformes, é a Esquadrão, que inclusive fez essa camisa também, essa coleção aqui. O Bahia é um dos clubes que tem marca própria, que nos ajuda muito a fazer campanhas. Por exemplo, eu não citei isso antes, a camisa manchada de óleo, se fosse uma outra grande marca multinacional, a gente não ia conseguir mexer na camisa. Porque foi de domingo para segunda, de sexta para segunda, uma reunião ali que a gente teve a ideia, e a gente é dono da marca, a gente conseguiu. Para mexer nessas outras empresas é mais difícil. Então, assim, a gente percebeu um aumento muito grande no número de camisas, e, por exemplo, essa coleção de camisas casuais, Clube do Povo, Bahia Clube do Povo, a gente vendeu mais de 10 mil camisas em um mês, por exemplo. Assim, é uma marca muito grande para o nosso padrão de comparação do Bahia. E um outro dado que eu posso falar para você, que tem tudo a ver com o que você perguntou, já em 2020, em relação ao que aconteceu em 2019 todo, que foi esse ano que a gente mais bombou ali nas campanhas, os nossos principais vídeos mais bonitos, mais cinematográficos, a gente contratou uma pessoa, na verdade era só ele que editava e filmava, às vezes parecia uma grande produção, mas não, era um cara mesmo ali, ia lá, sabe, Glauber Rocha, o baiano Glauber Rocha, a câmera na mão, ideia na cabeça. E um instituto muito grande daqui, não vou falar porque eu não sei se é o caso, mas fez medição de clubes mais falados em todas as redes sociais no ano de 2019, e o Bahia, que sempre nas medições de torcida, de Ibope, ou até de número de seguidores, né? O Bahia está geralmente 13º, 12º, 11º, se você considerar a Chapecoense, que teve aquele salto por causa da tragédia lá de 2016, o Bahia está sempre em 13º, 12º, o Bahia em 2019, um ano mais forte que a gente fez assim, de ações mais bonitas e tudo, não que as atuagens não sejam, mas assim, como já expliquei, né, tinha esse menino fazendo essas filmagens, a gente foi o 7º clube, ou na verdade o 6º clube mais falado entre os clubes de futebol do Brasil em rede social no ano de 2019. Para a gente é um aumento muito grande. E a gente não faz essas campanhas e essas coisas todas para aparecer tanto, para ficar em 6º lugar no mundo, no Brasil e tal. Mas foi uma medição que a gente tem, Luiz. A gente tem toda ela detalhada, a gente tem mês a mês. A gente percebe que nos meses que a gente fez as principais campanhas, por exemplo, essa da minha camisa, eu posso citar depois e explicar melhor para vocês, da paternidade responsável, que foi em agosto de 2019. Foi lindo, foi uma repercussão maravilhosa. Você vê que em agosto o gráfico aumenta, em novembro também. A gente percebeu que estava diretamente proporcional às nossas ações à questão do Bahia ser mencionado e de maneira positiva, porque também não adianta ser só de maneira negativa, né? Ele tinha essa condição de maneira qualitativa. Então, assim, foi uma surpresa muito boa para a gente tem medições e que comprovam que, na verdade, apesar de tudo, entre aspas, vale a pena fazer o que a gente está fazendo. A gente já recebeu patrocinadores novos por causa dos nossos posicionamentos. A gente, não sei se pode falar nome de empresa aqui, mas a gente teve uma grande rede comercial do Brasil,
nos procurou por causa do vídeo do Dia dos Pais e nos patrocinou em um jogo. E a gente conseguiu uma coisa grande, boa, por causa de um vídeo. Quer dizer, não só um vídeo, né? Uma grande ideia. Se vocês me permitem, eu até vou explicar aqui agora, já que estou citando ela tanto. A gente fez uma ideia, eu não imaginei que ia dar certo desse jeito. A gente conseguiu, em uma semana, na semana do Dia dos Pais, de domingo a domingo, a gente lançou no domingo anterior, a gente colocou para a nossa loja na Fonte Nova fazer exame de DNA de graça e esclarecer dúvidas sobre paternidade, né, desses assuntos jurídicos, com a equipe da Defensoria Pública do Estado da Bahia, foi uma parceria com eles. Durante uma semana, exame de DNA de graça, que tem um valor que é simbólico para um público mais pobre, né? A gente vê, o pessoal tem que fazer exame de DNA, é uma dificuldade grande e tal. E, pasmem vocês, eu nunca imaginei isso, a gente conseguiu mais de 100 pessoas, porque para fazer esse exame de DNA, tinha que ir o filho, a mãe e o pai. E essa mãe e esse pai são separados, né? Não estão juntos mais. São pessoas que não têm o nome do pai no registro. E a gente conseguiu que o pai fosse espontaneamente, graças a uma campanha do Clube do Coração dele. Isso foi muito forte, muito bonito para a gente, que a gente conseguiu que, sei lá, 90, 100 crianças passaram a ter os nomes dos pais nos registros, graças a uma campanha do Bahia. Que a gente, eu achei que coisa linda! Sensacional. Essa campanha foi uma das melhores, assim, talvez a grande campanha que eu sinto como um case assim, efetivo de mudar o mundo, de melhorar ali, foi esse caso, e também nem fui do lado, não bom, mas assim, não teve nem tanta polêmica, né, do Fla-Flu eleitoral do Brasil. E Nelson, essa tua energia vai mudar o mundo, já está mudando. Aliás, eu sei que o programa está indo para o final, mas eu tenho que fazer uma pergunta para o Nelson, ele vai ser super rápido. Nelson, eu fiz uma análise rápida do perfil do Twitter de alguns clubes do futebol brasileiro. E, sem dúvida, o do Bahia é o mais arretado. Bahia da porra. É assim que se diz? É BBMP, bora Bahia, minha porra. É. A gente minha fala porra. Mas eu queria só ouvir de ti, assim, como é que é isso? Porque já está virado uma coisa completamente administrada isso. Porque se tu for fazer isso num outro clube, pode virar uma confusão. A nossa torcida, historicamente, grita na Fonte Nova, né, ao longo do tempo, bora Bahia, e tem o Minha Porra, que eu não sei qual é a explicação muito bem, mas assim, aqui no Nordeste, na verdade na Bahia, e essa coisa de... Eu posso falar essa palavra aqui na nossa conversa, né? Não sei se tem censura, não tem nada demais. Não tem censura. E aí essa coisa do Minha Porra ficou marcante. Aí quando chegou ali no início dos blogs, ali em 2006, 2007, não no início, mas quando estava mais forte, o negócio pegou, inclusive que foi quando começou a ter essa coisa de hashtag, né? De campanhas com hashtag. Sim. Ele criou o BBMP, que antigamente não se falava BBMP. Hoje em dia, o Bahia é BBMP, tá na camisa, tem um BBMPzinho. O Bahia quer contratar um jogador, aí a nossa torcida, vocês sabem como é que funciona isso, a nossa torcida vai no Instagram do cara e fica botando BBMP, né? O Bahia bota BBMP, então assim, virou uma marca muito forte por causa desse blog lá atrás que fez, que sistematizou nessas 4 letrinhas, e pelo menos não cita a palavra, né? Ela fica escondida ali com a sigla do P, mas é uma coisa que é inexplicável, a torcida fala isso aqui na Bahia, a gente meio que, eu fico brincando que é como vírgula a palavra porra, a gente, inclusive, depende da entonação, pode ser bom, pode ser ruim, sabe? É uma coisa que não... Mas eu quero parabenizar pela ousadia, tá, Nelson? Para fechar aqui minha participação, parabéns pela ousadia do Bahia. Obrigado. Parabéns. A gente acha que a questão da representatividade do baianês, do jeito de falar nosso, tem que estar presente nessa nova identidade de comunicação do Bahia, entendeu? Não adianta ficar falando um suposto... Vou aproveitar que fiz aquele comentário para a Duda no início. Eu já vi uma palestra de gente da Globo dizendo que tem um sotaque global, que na verdade não é nem do Rio, nem de São Paulo, é uma coisa assim misturada. Inclusive, a própria Vanessa Rich falava disso, não sei se ela falou com vocês, mas ela no ar falava de um jeito, quando desligava o ar, falava o carioca dela, muito forte. Enfim, a gente aqui assumiu a baianidade com muito orgulho, muito amor, como o pessoal canta, e é isso. Vamos lá, que não gostar, a gente tem que pedir desculpa, mas a gente tem, claro que tem exceções, a gente às vezes, a depender do assunto, do tema, do clima, a gente brinca com mais força ou não, né? A gente está no momento pior, talvez a gente fale menos assim, mas a gente brinca direto com expressões da baianidade porque é a nossa terra, as pessoas se sentem sensibilizadas, assim como não tem como a gente fazer campanhas publicitárias, vídeos, campanhas de sócio, colocando como se estivesse na Dinamarca. A gente está em Salvador.
A gente delícia esse boa, Salvador. Boa. Sensacional, muito bom. Assim, também tem brancos pra caramba aqui. Às vezes o pessoal acha, só tem negro em Salvador. Não, claro. Às vezes o pessoal fala assim, só é o Pelourinho, Salvador tem prédio, tem também. Mas assim, não só brancos, tem muitos negros e a maioria é negra. E a gente usa essas pessoas, no bom sentido, claro, para mostrar a realidade da torcida, entendeu? Com muito orgulho. Nelson, eu também não quero encerrar minha parte aqui sem te dar parabéns ao clube, parabéns ao presidente, né? Obrigado. A gente fala muito em inovação, né? E a gente pensa que inovação é tecnologia, que inovação é uma série de coisas, né? O Norton falou em ousadia do Bahia, então ousar também é inovar. Inovar é se fazer diferente, é buscar o que o outro ainda não fez e se destacar por isso e trazer vantagens, inclusive, para aquilo que o clube faz de mais importante, que é jogar bola. Então, assim, parabéns por tudo isso, né? É um trabalho fantástico. Por isso, o agradecimento pela tua participação aqui no nosso programa, que não tem sotaque global. O sotaque aqui é goal, não é global. Eu tiro o G, entendeu? Luiz, só um comentário que você falou rapidinho, prometo ser bem rápido. O próprio presidente tem como bandeira, a gente tem a questão da democracia que a gente fala, a questão da inclusão, que é muito forte, Bahia Clube do Povo e tal, mas a outra grande bandeira é a inovação. Saiba disso, a gente fala muito em inovação, Bahia Clube inovador, a gente tenta, tanto com questões tecnológicas, né, e tal, quanto também com posicionamento e ousadia. Você falou uma coisa perfeita que casa com a nossa diretoria. É isso. Luiz Henrique Nunes falou lindamente para fechar esse nosso programa muito especial, que o Bahia realmente sirva de exemplo para os clubes brasileiros, que realmente essa diferença tem que vir de dentro para fora. Parabéns mesmo aí, viu, Nelson, por essa revolução que vocês fizeram, que seja só o início, porque estamos precisando. Parabéns, Bahia, que sirva de exemplo. Esse foi o nosso GoCast, o podcast da Go Manage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Passa lá, GoCast Go Manage, e a gente se vê.